Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai conhecer o esquema de arrogo e grandiosidade. A ideia principal desse esquema é eu sou superior. Bia é uma paciente que me procura num sábado de manhã, mandando mensagem que precisa uma sessão urgente. Ela está muito acelerada e fala que tem uma demanda ultra importante, que eu preciso atender ela o quanto antes, e demonstra uma certa superioridade já no tom de voz, uma certa arrogância na forma de falar. Eu explico para ela que não tem disponibilidade tão logo assim, e ela já começa a se sentir ofendida comigo e me pergunta assim: tá, mas como? O que tu tá pensando? Quem tu tá pensando que tu é, que tu não pode me atender hoje no sábado ou na segunda-feira, como eu tô te falando? Aí eu já consigo sentir o cheirinho do esquema de arrogo e grandiosidade, que faz com que as pessoas tenham postura de serem superiores e de se colocarem como pessoas que merecem mais do que os outros, que merecem tratamentos especiais. E claro que, num primeiro momento, é muito difícil da gente empatizar com alguém que está nos invalidando, com alguém que está nos colocando para baixo, e isso é uma característica desse esquema, que aí traz essa sensação de arrogo e grandiosidade, como o nome já diz. A sensação principal, então, é essa, de ser superior, de achar que tem benefícios e privilégios que os outros não têm, de se sentir acima das regras, acima das leis, como se os outros precisassem servir, né, aquela pessoa, como se os outros fossem todos inferiores e aquela pessoa é a melhor. Existe também uma certa urgência por competição, né, uma demanda ali, uma tendência por uma certa inveja também, né? Uma competitividade. Então, tu tá me falando isso porque tu tem inveja de mim, tu quer ser como eu sou, tu quer ter o que eu tenho, né? Muita dificuldade em demonstrar vulnerabilidade, em mostrar os seus lados Bs, em lidar mesmo com crítica, com rejeição, com desaprovação, porque isso não faz parte de quem tem o esquema de arrogo e grandiosidade. Nesse esquema, a gente vai ter uma diferença entre dois tipos. Um é o arrogo frágil e o outro é o arrogo puro. No arrogo frágil, a gente vê que existe por trás dessa carapuça da superioridade uma sensação de ser defeituoso, uma sensação de inferioridade, uma sensação de menos-valia que fica bem escondidinha e que vem essa sensação de eu sou superior, de eu sou mais, esse autoengrandecimento, como uma forma de lidar com essa sensação ali de inferioridade. Já no arrogo puro, não existe essa sensação de inferioridade por trás. A pessoa de fato acredita que ela é superior, ela se sente como superior. Então, quando a gente fala do arrogo puro, a gente vai estar falando de crianças, de pessoas que provavelmente foram muito mimadas, foram realmente ensinadas que elas eram superiores, que elas eram melhores que as outras, né? Às vezes famílias que têm essa sensação ali de serem melhores que as outras famílias, que as outras pessoas, enfim, que a criança acaba introjetando, né, essa verdade de estar acima dos outros. Algumas frases características do esquema de arrogo. Sou superior, tenho muita dificuldade em receber um não como resposta, fico muito brabo ou irritado quando não consigo o que eu quero, sou especial, insisto muito para que os outros façam as coisas do meu jeito. E conhecendo um pouquinho da origem familiar do esquema de arrogo e grandiosidade, então. Em geral, foram pais e cuidadores, então famílias, que ou mimaram a criança ou tiveram ali um excesso de indulgência, né, que realmente reforçaram essa coisa de ela ser superior, né, às vezes pais que falam ali, é o reizinho, né, é o príncipezinho, então de uma forma assim mais intensa, de uma forma assim mais de valorizar aquela criança como se ela fosse melhor do que as outras. Uma dificuldade também em ensinar aquela criança a
ter limites, a lidar com a coletividade, com a colaboração, né? São pais que provavelmente, se a professora fosse fazer alguma crítica, eles iriam lá e xingariam e brigariam com a professora e não olhariam a crítica, não olhariam a situação real, né, que está acontecendo, que talvez o filho tivesse alguma responsabilidade. Então, são famílias que ou fizeram tudo, né, pela criança, mimaram, super protegeram, enfim, ou foram pais que não ensinaram tolerância, frustração para aquela criança, não ensinaram o que a gente chama de limites realistas, né? Essa é a grande necessidade que fica faltando aí no esquema de grandiosidade e arrogo. Limites realistas é de saber que a gente vive num mundo com outras pessoas, que existe a equidade, né? Que existe relações de empatia, relações lineares, que ninguém é superior aos outros e que isso não é uma relação de colaboração. Então, esses limites realistas foi a falta que as pessoas que têm o esquema de arrogo tiveram, né, na sua história, assim, é um pode tudo, é muita permissividade, é uma questão ali de ser colocado mesmo como acima das regras. Então, as pessoas com esse esquema, elas facilmente são compatíveis ali com o transtorno de personalidade narcisista ou tem traços importantes de narcisismo, né? Ou, ao contrário também, os narcisistas, em geral, têm o esquema de arrogo e grandiosidade. E se a gente for pensar no consultório, né, é mais difícil que o narcisista vá procurar tratamento por livre, espontânea vontade ou por realmente simpatizar com as dificuldades dele, né? É muito mais comum que aquela pessoa venha buscar ajuda por estar com dificuldades nos relacionamentos, porque as outras pessoas já não toleram mais os comportamentos de autoengrandecimento, de invalidação, de arrogância que aquela pessoa tem. Muitas vezes ele vai para terapia, né, o paciente com arrogo e grandiosidade, no ultimato de alguém, né, numa última chance, assim, que a empresa dá para aquela pessoa para aprender a lidar com os outros, para aprender a ser mais empático, aprender a ser mais colaborativo, né? Então, esse esquema, ele acaba caracterizando muito essa dificuldade nas relações interpessoais, né? É um esquema que caracteriza muito a falta de habilidades para lidar empaticamente, né? A falta de habilidade da pessoa de se colocar mesmo no lugar do outro, de abrir mão de algumas coisas em prol da relação. Então, tudo isso aí vai caracterizando o esquema de grandiosidade e arrogo. Agora vamos entender junto algumas estratégias para lidar com esse esquema. Então, a primeira delas é listar quais são as vantagens e quais são as possíveis desvantagens de tu não aceitar os limites ou de tu não viver uma relação mais colaborativa, né, com as pessoas que são importantes para ti. Isso, poder olhar as desvantagens é algo que ajuda na mudança de comportamento, né? Poder olhar os prejuízos com relação a esse esquema é algo que ajuda também bastante. Uma outra estratégia é questionar as desculpas que tu vai dizendo para ti mesmo, as mentirinhas que tu vai dizendo para ti mesmo, para justificar a tua falta de limites, a tua falta de empatia nas relações, né? A tua falta de comprometimento com as outras pessoas, né? O que tu diz para ti mesmo para te manter naquela relação ali onde a responsabilidade não é tão compartilhada assim. Um terceiro ponto é pedir feedbacks e ter abertura genuína para ouvir esses feedbacks, para aos pouquinhos ir te dessensibilizando de críticas, né? De apontamentos que sim, tu tem muito a ganhar, né? Caso tu ouça esses feedbacks, esteja aberto a aprender com os erros, enfim, né, que não tem nada de errado a gente poder se analisar, a gente poder ter uma autocrítica ponderada, saudável, quando se trata dos relacionamentos também. E em quarto lugar, um desafio que tu tente empatizar com as pessoas ao teu redor, que tu tente olhar para como será que aquela outra pessoa está se sentindo, como será que é a vivência daquela outra pessoa num relacionamento contigo, diante de um problema, né? O exercício da empatia, tanto a empatia emocional quanto a empatia cognitiva,
é fundamental que tu possa fazer, né? Que tu possa começar aí a lembrar que as outras pessoas também têm a sua importância, também merecem, né, ser incluídas nos programas, nas situações, nas decisões. E por fim, uma estratégia bônus é um antídoto que ajuda muito a gente a pensar e também a ter empatia por essas pessoas que se colocam de uma forma mais auto-engrandecida, que é poder dissociar o quanto que aquela pessoa faz, o esforço que ela tem para se sentir superior ou mais importante que as outras, como uma estratégia para ela garantir o valor pessoal. E o que a gente tem que fazer muitas vezes, né, a nossa estratégia de dar conta e de poder lidar com essa superioridade é não reforçar isso, especialmente em comportamentos de autoengrandecimento. Então, eu comprei esse carro maravilhoso, eu tive essa promoção, eu sou o mais de tal situação. Bom, isso ok, mas me fala de ti, me fala sobre como tu te sente, eu quero ver a tua pessoa. Tu não precisa ser tão especial assim para eu gostar de ti, tu não precisa ser o mais especial para a gente ter a nossa conexão, né? Tu é importante para mim, sendo quem tu é, eu quero te ver para trás dessa armadura, né? Para trás dessa coroa aí, dessa importância toda. E por fim, eu queria deixar um recadinho assim para quem assistiu esse vídeo aqui, que é uma pessoa que convive com alguém que tem esse esquema de arrogo e grandiosidade, né? Que é alguém que lida com alguém mais narcisista, com traços de narcisista, com traços de superioridade. Eu queria te convidar a assistir o vídeo Ele se acha o centro do universo, que é do livro da Wendy B. Harry, que pode te ajudar também a acomodar um pouquinho mais e, claro, a sugestão desse livro, que é muito boa também. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo, por ter me feito companhia até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite para que tu possa se inscrever, deixar o teu like nesse vídeo também e até o próximo!